Olá, boa noite. Boa noite, Thelma, Casanone, Ingrid Garcia, pessoal que está entrando. Boa noite, Rosane. Tá tudo certo com o áudio aí, Thelma? Com a imagem, tá tudo ok? O Wanderson Nutri tá aí também. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Emanuele. Tudo certo, tudo perfeito com o áudio, show de bola. Esse tema de hoje, galera, vocês me perguntam muito. Recebo muitas perguntas sobre entrega de dieta na hora. De fato, qual a necessidade, existe essa necessidade da entrega da dieta na hora? Boa noite, Ju, Yasmin Lima. Boa noite, Ingrid Ribeiro. Boa noite, Gabriela Gazola, Andressa Ágata. Show de bola, já temos aqui algumas perguntas sobre o tema nas caixinhas. E, como vocês já conhecem, essa live aqui tradicional de terça-feira à noite é um perguntas e respostas. Então eu trouxe essa pauta principal para guiar a nossa live, mas vocês vão mandando as dúvidas de vocês e assim eu vou respondendo, a gente vai interagindo justamente para esclarecer todas essas questões sobre entregar ou não a dieta na hora, né? Então, qual é o tema da live de hoje? 3 coisas que todo nutricionista precisa saber sobre a entrega da dieta na hora, beleza? Então, vamos mandando as dúvidas de vocês. A ideia principal aqui, né? A ideia principal não, mas a primeira ideia que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é sobre a necessidade ou a não necessidade de entregar essa dieta na hora, né? Eu falo isso porque eu vejo muitos nutricionistas recém-formados ou até mesmo estudantes de nutrição que já estão naquela reta final da graduação com essa preocupação. Mas, Igor, eu ainda não tenho agilidade para preparar uma dieta, né? Eu ainda não me sinto seguro no momento do atendimento para montar a dieta ali naquela pressão e entregar a dieta para o paciente. Você acha, né, você acredita que entregar a dieta na hora é uma necessidade? E a minha resposta, galera, não. Não existe essa necessidade de entregar a dieta ali no momento da consulta, certo? Você pode, né, perfeitamente falar para aquele paciente, explicar para aquele paciente que você vai levar aquele planejamento para casa, que você vai calcular a dieta com calma, que você vai elaborar aquele plano alimentar com calma e que você vai entregar para aquele paciente ali de 2 a 3 dias úteis depois do momento da consulta. Então, não tem problema nenhum em relação a isso, certo? Eu não acredito que isso vai interferir na adesão do paciente, uma vez que esse paciente foi até seu consultório, investiu o tempo dele, investiu o dinheiro dele na sua consulta, então não vai ser a entrega ali com 2 ou 3 dias depois desse primeiro momento que vai interferir na adesão desse paciente. O que também eu concordo é diferente de você demorar 2 semanas para entregar a dieta. Aí realmente eu acredito que isso possa interferir. Mas você entregar de 2 a 3 dias úteis depois do primeiro contato, depois dessa primeira consulta, né, eu não vejo problemas nenhum nisso, né? Então a gente tem esse movimento hoje que a gente vê nas redes sociais de outros profissionais falando que é uma necessidade entregar a dieta na hora, vendendo inclusive cursos ensinando a entregar essa dieta na hora. Na minha opinião, né, principalmente se você está no início da carreira e ainda não se sente seguro para isso, não é uma necessidade. Até porque, galera, pensa comigo, pode ser que nessa primeira consulta o paciente ele traga algumas questões, né, que você não consiga resolver nesse primeiro momento. Então pode ser que esse paciente relate que está fazendo o uso de algum medicamento ou fazendo algum tratamento e que a sua dieta pode interferir até por uma questão de interação fármaco-nutriente, nesse caso. Então se você não se sente pronto naquele momento, né, também faz parte da sua conduta levar aquele conteúdo para casa para estudar e dessa forma fazer uma prescrição mais assertiva. Então, nem sempre, até mesmo para os profissionais mais experientes, você vai saber tudo o que você precisa para entregar uma dieta na hora. Então não é uma necessidade, principalmente se você está no início, né? Leva essa dieta para casa com calma, calcula e depois você envia
para o seu paciente? Essa é a primeira pauta que eu queria trabalhar aqui hoje. Igor, é necessário montar essa dieta na hora? E a resposta é que não, beleza? Segundo ponto que eu considero é fundamental para o nutricionista saber, né, em relação a entregar a dieta na hora. Por que isso é muito comum no dia a dia de consultório? Porque tem muitos nutricionistas que conseguem entregar a dieta na hora, principalmente pela questão das refeições pré-salvas. Isso agiliza muito a elaboração da dieta, né? Então, digamos que você está atendendo o paciente e você prescreve para esse paciente, para o almoço, por exemplo, arroz, né, com algumas opções de substituição, como, por exemplo, a batata inglesa, né, a mandioca. Então, você prescreve para aquele paciente arroz, né, feijão, uma proteína, que pode ser um frango grelhado, um patinho moído, né, os vegetais à vontade, dando aqui um exemplo. Então, para esse paciente que você prescreve essa refeição, vocês entendem que essa é uma refeição que vai se encaixar na rotina de uma série de outros pacientes. É um almoço tradicional brasileiro: arroz, feijão, proteína e vegetais. Certo? Então, uma vez que você prescreve essa refeição e você entende que essa refeição é uma refeição bem tradicional, você pode salvar essa refeição no seu software, independente do software que você utilize, né? Então, se você prescreve essa refeição, você pode salvar ela colocando o nome, os alimentos que estão contidos e a quantidade de calorias, e dessa forma reutilizar essa refeição para outros pacientes. Então, quando o nutricionista ele elabora a dieta na hora, né, ele tem essa agilidade, é principalmente por conta dessas refeições pré-salvas, refeições baseadas em alimentos tradicionais. E conforme você vai atendendo, você vai pegando experiência no consultório, você vai criar um banco de dados dessas refeições. Então, digamos que você tem essa refeição que é muito tradicional: arroz, feijão, proteínas, vegetais no almoço. Digamos que você prescreve no lanche da tarde 2 fatias de pão integral, ou então um pão francês, um pão sírio, uma fatia média de pão sírio. Essa também é uma refeição muito tradicional: pão com queijo. É um pão com queijo branco, um pão com queijo branco e fruta. Então, você pode também salvar essa refeição, né, para aplicar futuramente com outros pacientes. Tudo bem? Então, quando a gente fala de elaborar dieta na hora com agilidade, né, a base dessa elaboração da dieta na hora são essas refeições pré-salvas. Tudo bem? Principalmente para aquele paciente que vem que precisa de uma reeducação alimentar, não tem um padrão alimentar muito bem estabelecido. Boa parte das situações de nosso consultório de hipertrofia e emagrecimento, nós começamos através de uma reeducação alimentar. E essas refeições pré-salvas ajudam muito em relação a isso. Tá fazendo sentido, galera? O pessoal que está entrando aí: a Leandra, Gleide Nutri, Daniela Fran, Rosemary Nutri, Ariane, Hamilton, Gabi Braga. Galera, se está fazendo sentido, já deixa o like, que aí eu vou entendendo que está fazendo sentido para vocês. Estou vendo aqui os corações subindo e vejo que faz sentido. Então, primeiro, Igor, é uma necessidade entregar a dieta na hora? E a resposta é que não, tá? Não é uma necessidade, mas com o passar do tempo, você pode ir criando esse banco de dados, né? De banco de refeições salvas no seu software, e essas refeições você pode utilizar, e vai utilizar nos seus próximos atendimentos, tá? Então, é uma excelente maneira de você elaborar um plano alimentar com mais agilidade nas próximas vezes. Beleza? E aí, o terceiro ponto que eu preparei aqui para essas 3 coisas que todo nutricionista precisa saber sobre entregar a dieta na hora é em relação à necessidade. O Destravando o Violão mandou sensacional a explicação. Show de bola, é basicamente isso. Então, o terceiro ponto é justamente o que eu já adiantei no segundo, né? Nem sempre, né, você precisa calcular minuciosamente cada alimento da dieta do seu paciente. Então, pensa no seguinte: eu acabei de atender uma paciente aqui que não tinha padrão alimentar nenhum. Cada dia comia uma coisa diferente, né? Comia biscoitos, esses alimentos mais práticos, doces. Então, só de estabelecer para ela um padrão alimentar, em um primeiro momento, pensando no emagrecimento, certamente já é uma prescrição que vai facilitar o emagrecimento, já vai colocar essa paciente no déficit calórico, pensando que na rotina alimentar dela atual, né, por ser alimentos muito calóricos, só de trocar essa rotina por um padrão alimentar mais saudável, essa paciente já vai entrar
em déficit calórico. E como que eu fiz isso? Através de refeições pré-salvas. Tudo bem? Então eu consegui sim elaborar a dieta na hora porque era uma intervenção mais simples. Era só o estabelecer de um padrão alimentar saudável. Então vocês vão encontrar muito esses casos no dia a dia de consultório. E para esses casos, você montar a dieta na hora acaba sendo mais simples. É diferente de um outro paciente que pode ter uma complicação de saúde, né, ou então um atleta mais avançado que precisa de um cálculo mais minucioso. Então, até mesmo para esses pacientes, hoje, em muitos dos casos, eu não entrego a dieta na hora. Mas para boa parte dos pacientes que eu encontro no meu dia a dia de consultório, eu consigo montar a dieta na hora justamente por conta disso. Em um primeiro momento, você não precisa calcular especificamente cada um dos alimentos. Só estabelecendo um padrão alimentar, você consegue colocar aquele paciente ou em déficit calórico ou então em superávit calórico. A Gleide Nutri mandou, melhorando a qualidade dos alimentos já diminui o número da balança. Excelente, isso aí. Muita gente procura um nutricionista justamente para criar esse padrão alimentar, né? Então, através de refeições pré-salvas, a gente consegue, para esse paciente, prescrever uma dieta na hora. Aí a Gabi Braga perguntou, uma dieta qualitativa nesse caso? Sim, Gabi, pode ser uma dieta qualitativa. Né? Uma dieta qualitativa, no caso, quando você orienta o paciente em relação aos alimentos e não necessariamente coloca uma quantidade, tudo bem? Mas se você tem uma refeição pré-salva já calculada, você pode colocar naquele plano alimentar, né? E orientar esse paciente em relação às quantidades. Dizer para ele que naquele momento ele não precisa colocar exatamente aquelas quantidades. Então, essa refeição pré-salva que você tem, onde você já sabe a quantidade de calorias e os alimentos que estão contidos, você pode prescrever para o paciente que está iniciando, né, destacando para ele que ele não precisa seguir minuciosamente aquelas quantidades, ou até mesmo para aquele outro paciente que você já está pensando em uma abordagem quantitativa. Você já tem aquelas informações na sua refeição pré-salva. Tá? E a Natália Ferreira perguntou, e para hipertrofia? Então, Natália, é uma pergunta interessante. Funciona da mesma maneira. Conforme você vai atendendo no consultório, você vai atendendo o público de hipertrofia também. Eles aparecem com bastante frequência, tanto quanto o emagrecimento. Então, geralmente, numa prescrição para hipertrofia, você vai prescrever mais carboidratos. Geralmente, esses pacientes, né, se beneficiam com uma prescrição maior de carboidratos. E essas refeições com mais carboidratos, você também vai salvando no seu banco de dados. Então, nesse banco de dados de refeições, você pode, inclusive, separar as refeições para hipertrofia e emagrecimento. Né? Então, se no caso de uma prescrição para emagrecimento, você colocou, né, 2 fatias de pão integral, em um outro lanche para hipertrofia, você pode colocar 4 fatias de pão integral. Então, as frutas, por exemplo, que você vai trabalhar em emagrecimento, aquelas com menor densidade calórica, melancia, melão, morango, né? Para hipertrofia, você pode trabalhar com frutas, né, com maior densidade calórica para o seu paciente alcançar a quantidade de carboidratos necessária com mais facilidade. Então, você pode trabalhar em um lanche, por exemplo, para hipertrofia, com banana, né, uva passa, outras refeições, outras frutas com maior densidade calórica. Então, você vai salvar no seu banco de dados tanto as refeições, né, com o objetivo de emagrecimento, quanto para hipertrofia. Né? E o mesmo funciona para as refeições maiores, como o almoço e jantar. Você vai percebendo ao longo da sua carreira no consultório que as refeições elas vão se repetindo muitas das vezes. E nesse caso, não tem necessidade de você calcular tudo isso de novo. Beleza? Tá fazendo sentido? Galera, eu tô vendo aqui várias perguntas que não estão relacionadas com o tema, tá? Então, se sobrar tempo, eu vou responder essas perguntas também, mas a ideia principal aqui é falar sobre dieta na hora, beleza? A Gleide mandou, não me apego a bater caloria dos meus pacientes. Então, num primeiro momento, uma intervenção muito comum. Você prescrever uma dieta, né, um plano alimentar, pensando em instalar o padrão alimentar primeiramente para esse paciente, antes de começar, de fato, a considerar as calorias, e boa parte das vezes, para grande parte dos pacientes, funciona muito bem. Se ele substituir alimentos processados para os in natura, já é um grande avanço, sem dúvida. Né? Esses alimentos processados realmente normalmente, né, com alta densidade calórica. Então, só de você colocar ali uma refeição pré-pronta, contendo frutas, né, proteínas, iogurte, isso já faz uma grande diferença. O Adriano Silva mandou uma questão aqui interessante. O difícil é bater
os micronutrientes na hora. Então vamos lá, Adriano. A pergunta é, para um paciente saudável, com uma alimentação equilibrada, né, é uma necessidade calcular micronutriente por micronutriente? Essa é uma boa pergunta. Geralmente, se você prescreve para o seu paciente de 3 a 4 porções de frutas por dia, né, fora todos os vegetais do almoço, os vegetais do jantar, os vegetais em outros momentos do dia, uma alimentação variada, se você faz isso, não tem a necessidade de você calcular micronutriente por micronutriente. Entendeu? Até porque você não vai calcular um plano estático, né, engessado para o seu paciente. Geralmente, para aumentar a adesão, nós vamos dar opções de substituição para esse paciente. E aí não tem como calcular todas as variáveis de opções, né, dentro de uma dieta. Então, calcular micronutrientes para o paciente saudável não é uma necessidade, desde que você prescreva frutas em variedades e também vegetais em variedades. Né? Se você pensar em calcular micronutriente por micronutriente e entregar a dieta na hora, você nunca vai conseguir. Tá? E, na maioria dos pacientes, isso não é uma necessidade. Entendeu? Igor, boa noite. Faria um déficit calórico abaixo do metabolismo basal e, se fizer, faria no máximo por quanto tempo? Galera, então, vou priorizar as perguntas sobre o tema da aula, tá? Da live. Se der tempo, eu volto nessas perguntas. Beleza, vou responder aqui algumas perguntas específicas que eu recebi na caixinha. Eu abri uma caixinha hoje sobre esse tema e vou responder essas perguntas. Vamos lá, tenho 50 minutos de atendimento e não consigo entregar a dieta na hora, né? Porque, no caso, ela aluga a sala e esse tempo acaba sendo limitado por paciente. Beleza, como eu falei no início da live, não tem problema nenhum você entregar essa dieta depois. Inclusive, você pode aumentar a sua produtividade e também os seus lucros entregando essa dieta depois. Então, se você tem 50 minutos por atendimento, você pode concentrar esses 50 minutos na avaliação nutricional, né, na anamnese, fazer uma anamnese bem completa com o seu paciente. Então, você pode utilizar esses 50 minutos de forma produtiva, né, para dessa forma calcular a dieta depois em casa e entregar para esse paciente, sem problema nenhum, tá? Mas adotando essas técnicas que eu já falei, você consegue sim também, dentro de 50 minutos, montar a dieta na hora, tá? 50 minutos é um tempo bem interessante para você fazer a avaliação nutricional, a anamnese e entregar a dieta na hora. Igor, no primeiro momento, estou iniciando a carreira, preciso entregar a dieta na hora? Resposta é que não, mais uma vez para quem está chegando agora, tá? Então, não está se sentindo seguro para isso, ou então ainda tem muitas dúvidas, tem algum ponto naquela dieta que você precisa reestudar, leva essa dieta para casa e entrega dentro de 3 dias úteis para o paciente. Beleza? Próxima pergunta. Não fica mais difícil distribuir os macros e micros de forma rápida? Como eu falei, né? Para a maioria dos nossos pacientes, tá? Bater os macros e micros não é uma necessidade. Tudo bem? Só através de uma prescrição qualitativa ou então através da instalação de um padrão alimentar, você já consegue os primeiros resultados com aquele paciente. E através desse modelo de refeições pré-salvas, você consegue também fazer uma prescrição quantitativa e fechar os macronutrientes. Uma outra opção aqui, galera, isso aqui eu não falei ainda não. O que você pode fazer? Você pode criar uma refeição com base nos alimentos que você mais encontra, né, nos lanches, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui de lanche, mas o mesmo serve para as refeições maiores como almoço e jantar. Geralmente no lanche, o que a gente prescreve? Que é bem aceito pela maioria dos pacientes. Fruta, né, sanduíches rápidos, fontes proteicas que vão rechear esse sanduíche. Então, o que você pode fazer para agilizar a elaboração de um lanche, por exemplo, de forma personalizada e individualizada? Você monta uma refeição com todas essas opções de alimentos que você encontra tradicionalmente nesses lanches. Você faz uma lista desses alimentos, né, com diferentes quantidades. Então, por exemplo, você coloca nessa mesma refeição 2 fatias de pão integral, nessa mesma refeição, logo embaixo, 4 fatias de pão integral. Né? E aí você coloca na hora, você estabelece essa refeição e vai excluindo todas as opções que você não quer para aquela refeição especificamente. Também é uma excelente forma, bem rápida, de você elaborar
essa dieta. Fez sentido? Pela quantidade de corações subindo aqui, eu vi que fez sentido, né? Mas também é uma excelente forma de você montar essa dieta de forma individualizada no momento da consulta. Aí, uma vez que você monta essa dieta, que serviu para aquele paciente, o que você vai fazer? O que eu acabei de falar. Você vai salvar essa refeição e vai colocar o nome daquela refeição, os alimentos que estão contidos naquela refeição e também a quantidade de calorias daquela refeição. Futuramente, né, se você vai calcular uma dieta de 2.000 calorias, por exemplo, você sabe que você tem os seus almoços prontos, que tem 1.000 calorias, o outro almoço pronto, que tem 800 calorias, o jantar pronto, tem essa mesma quantidade de calorias. Então, até mesmo para uma prescrição quantitativa, você consegue fechar essa consulta na hora, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão mandando perguntas na caixinha também, né? Por que no software parece que tem muita comida no plano alimentar? Essa pergunta eu não entendi, tá? Se alguém tiver no chat tiver entendido essa pergunta ou a pessoa que fez essa pergunta estiver no chat para justificar, beleza. Na faculdade ensinam a entregar o plano quantitativo depois. Como se calcula tudo para entregar na hora, né? Então, no caso, essa faculdade ensinou o seguinte: na primeira consulta, na primeira intervenção, eu vou fazer um plano qualitativo, ou seja, eu vou prescrever os alimentos, né, sem especificar a quantidade, realmente pensando ali numa reeducação alimentar, em estabelecer um padrão alimentar, e depois, a partir de uma segunda, terceira consulta, eu vou prescrever esses alimentos em quantidades. Né? Então não existe uma regra para isso, não quer dizer que você sempre vá começar por uma prescrição qualitativa, ou então que você não possa manter uma prescrição qualitativa no longo prazo. Tudo bem? Então você pode sim começar através de uma prescrição qualitativa, mas em um primeiro momento você também pode prescrever uma refeição quantitativa. Imagina um paciente que chegou no seu consultório, já tem um padrão alimentar muito bem estabelecido, já sabe, por exemplo, a quantidade de alimentos que ele consome por refeições, né, já veio muitas vezes de um outro acompanhamento nutricional. Então, para esse paciente, você pode partir de uma prescrição quantitativa, sem problemas. Tá bom? Então, não é uma regra. E como que eu vou fazer para prescrever uma refeição quantitativa na hora? Com base em tudo que eu já falei. Refeições pré-salvas ou então modelos pré-salvos de refeições grandes e pequenas com os principais alimentos que você tende a prescrever para os seus pacientes. Tá bom? Tá fazendo sentido aí, galera? Vou ler algumas perguntas do chat agora. Na janta, minha paciente só ingere fruta e pão integral, mas no dia seguinte fica fraca. O que eu faço? Antônio Paulo, realmente é uma série, existe uma série de possibilidades, né? Realmente é uma questão muito, muito geral, muito genérica essas informações. Então, pode ser que essa fraqueza no dia seguinte esteja associada com essa refeição, pode ser que existam outros fatores relacionados. Então, o ideal seria você investigar todos os pontos que podem estar influenciando nessa fraqueza. Ingestão de proteínas pode ser um bom caminho para você elaborar, para você começar a intervenção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta na caixinha. Igor, você entrega a dieta na hora? Depende muito do caso. Né? Para a maioria dos pacientes, sim, porque, como eu já falei, eu tenho essa base de prescrições pré-prontas. Mas em alguns casos específicos, né, de atletas, por exemplo, de alto rendimento, triatletas especificamente, falando, né, no caso, essa prescrição ela tem que ser mais minuciosa. Então, geralmente, eu não entrego na hora, mas para a grande maioria dos pacientes, sim. Abri aqui uma outra pergunta que eu acho que não está relacionada, mas vamos lá. Analisando a evolução da antropometria do paciente no WebDiet, apareceu que a densidade corporal diminuiu. O que significa exatamente isso, tendo em vista que ele ganhou um pouco de massa muscular? Então, Samuel, provavelmente a densidade corporal desse paciente diminui nesse quesito que você falou. Né?
o percentual de gordura dele mudou em relação ao percentual de massa muscular. E se a densidade diminuiu, provavelmente essa composição alterou de forma negativa. Ou seja, ele apresenta agora um maior volume de gordura em relação à massa muscular ou um menor volume de massa muscular em relação à gordura. Se eu atrasar a primeira refeição em 1 hora, posso jogar as demais para 1 hora para frente? Então, vai depender muito do objetivo, do que está sendo trabalhado, né? Na grande maioria dos casos de hipertrofia e emagrecimento, o horário específico da refeição não é um problema. Mas digamos que a gente está pensando aqui em performance, né? Para um atleta que vai iniciar uma prova de triatlo. Nesse caso, o momento específico onde ele está fazendo a ingestão dos carboidratos vai fazer muita diferença. Entendeu? Então dependeria também do contexto metabólico que nós estamos falando. Mas, para a grande maioria, pensando em hipertrofia e emagrecimento, atrasar ou adiantar 1 hora a refeição não tem problema. Inclusive, para alguns casos, para alguns pacientes, eu deixo bem aberto essa questão dos horários, né? Dependendo da rotina do paciente, ele não faz sempre as mesmas refeições nos mesmos horários. Então, a gente pode abrir um pouquinho essa margem se não for comprometer o resultado dele. Certo? Deixa eu ver. Temos perguntas, galera? Mandei as perguntas no chat. Franciele Barbosa perguntou: você cobra o mesmo valor pela consulta? Sim. Provavelmente essa pergunta está relacionada à dúvida de cobrar sempre o mesmo valor ou cobrar mais pela primeira consulta e menos nas consultas subsequentes, mas eu cobro o mesmo valor por todas as consultas. Temos dúvidas, galera? Lembrando que amanhã tem live no YouTube, tá? Toda terça-feira, quer dizer, na maioria das terças-feiras à noite. Tem essa live de perguntas e respostas, onde a proposta é justamente, a partir de um tema, nós debatermos, nós conversarmos, eu respondo as perguntas de vocês e essas perguntas vão guiando o conteúdo da live. E na quarta-feira, no caso, amanhã, tem a live tradicional no YouTube. Então, essa live é mais completa, com slides sobre temas mais específicos. Muitas vezes eu trago artigos científicos para nós interpretarmos. Então, amanhã, mantida a live de 19 horas no YouTube, tá? Essa semana vai ser completa de lives. Terça-feira, perguntas e respostas. E quarta-feira, amanhã, live no YouTube, 19 horas. Mas, Igor, como que eu faço para não perder esses conteúdos, para assistir todas as lives? Se inscreve, né, para essas lives no link da bio. Então, finalizando essa live aqui, já estou chegando na reta final. Você vai lá no link da bio, se inscreve, que você vai ser direcionado para os grupos do WhatsApp. Sempre antes de começar essas lives, eu mando um aviso nos grupos para vocês não perderem esses conteúdos. Certo, pessoal? Tivemos mais dúvidas? Deixa eu ver. Isa Reis mandou. Deixa eu abrir aqui. Isa Reis mandou: qual o valor mínimo de uma consulta? Então, Isa, se eu não me engano, até uns 2 anos atrás, era o valor de R$60 determinado pelo conselho, né? Então você não podia cobrar menos do que isso pela consulta. Hoje em dia eu não sei se o valor ainda é esse, tá? Mas é importante você ter essa noção de qual o valor mínimo que você pode cobrar por uma consulta. Se você cobrar o valor inferior a esse, você está ferindo o código de ética. Certo, pessoal? Então, vou encaminhando nossa live aqui para o final, porque o estacionamento aqui fecha 10 horas. Se eu não sair agora, eu vou ficar preso, tá? Mas, tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem mandar no direct, que eu respondo vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante sobre o tema. Certo, meu povo? Se fez sentido, manda aí um coração, deixa o like nesse vídeo para eu saber que vocês entenderam que foi um conteúdo produtivo. Né? Fiz essa live hoje baseado nos feedbacks de vocês perguntam muito sobre isso.
Só para finalizar, vou responder essa pergunta aqui do Aricena. Sou ectomorfo, faço dieta para hipertrofia, mas sinto muita fome. Onde pode estar o erro? Então vamos lá, eu vou ignorar essa primeira parte do ectomorfo porque nós não temos evidência científica que determinada conduta nutricional, né, vai ser benéfica ou maléfica para determinado biotipo. Então eu vou partir para o segundo ponto dessa pergunta. Faço dieta para hipertrofia, mas sinto muita fome. Né? Onde pode estar o erro? Então, Ari, provavelmente esse erro está na escolha dos alimentos. Tá? Porque olha só, você faz uma dieta para hipertrofia. Então a gente está partindo do princípio que você faz uma dieta em superávit calórico. Ou seja, você come mais calorias do que você gasta. Então, naturalmente, já é uma dieta mais confortável. Não é uma dieta tão sacrificante. Mas ainda assim você está sentindo fome. Qual que eu recomendo para o seu caso? Escolher alimentos com baixa densidade calórica. Aqueles alimentos onde, em um volume maior de alimentos, você vai ter uma quantidade menor de calorias. Dessa forma, você vai ter uma maior saciedade na dieta, certo? Então, eu dei o exemplo aqui hoje da substituição, por exemplo, da banana pela fatia de melancia. Em um volume maior de melancia, eu tenho a mesma quantidade de calorias do que um volume menor de banana. Então, você fazer essas escolhas inteligentes para aumentar a ingestão do seu volume, aumentar o volume da sua ingestão alimentar. Entendeu? Então, esse é um bom caminho para você aumentar a adesão a essa dieta, já que você está sentindo muita fome. Tá? Por outro lado, não adianta você aumentar muito a quantidade dos alimentos que você está consumindo atualmente, porque aí você pode extrapolar nesse superávit calórico. Então, essa seria a principal conduta para o seu caso, obviamente baseado no que você está me contando aqui nessa pergunta. Beleza, meu povo? Então, bateu aqui o nosso horário. Nos vemos amanhã, quarta-feira, 19 horas, lá no YouTube. Certo? Um abração e até a próxima.